Opa, beleza? Voltamos aí e agora vamos botar a mão na massa direto. Bora lá que, se eu não me engano, acho que vai ser a última parte. Vamos ver. Vamos aqui para arrays associativos. Vamos ver. O que são arrays associativos, pessoal? Arrays associativos são aqui no PHP, são arrays, e aí é até comum aqui em arrays associativos a gente trabalhar com arrays multidimensionais, tá? E aí arrays associativos são aqueles arrays onde o índice não são números. A gente está trabalhando, às vezes, dependendo da linguagem que vocês estão trabalhando, é comum ter arrays onde você tenha lá acesso às posições dos arrays por meio dos índices, igual a gente fez na aula anterior, 0, 1 e por aí vai. Beleza. Aqui dá para a gente criar arrays onde o índice sejam ou números qualquer, ou até mesmo strings, tá bom? Então vamos lá exemplificar aqui, vamos botar a mão na massa. Vou criar aqui de cara um novo arquivo, vou chamar aqui de arrays ASS, de associativos, beleza? Para não prolongar, botar associativo, senão o nome fica muito grande, beleza. E aqui vamos lá, botar PHP, legal. Então aqui eu vou pegar uma colinha aqui para adiantar o nosso caminho. Botei aqui um comentário, arrays associativos, e criei 3 arrays associativos. Aqui é comum, quando a gente utiliza arrays associativos, pessoal, a gente colocar em diversas linhas, tá? Não seria obrigatório, né? Botar em diversas linhas, mas fica melhor entendimento, tá vendo? Ó, ao invés de você botar assim, ok? É melhor botar dessa forma aqui, ó. Então vamos lá, os arrays associativos, tá? Criei 3 aqui, vou até tirar aqui 2, para a gente não confundir. Vou botar só um aqui, ó. Então aqui, ó, como se fosse uma conta bancária, né? Então conta 1, o titular, que é o índice, ok? Ele vai ter o valor, aí a sintaxe é essa aqui, tá bom? Então tá aqui a sintaxe, beleza? Titular é o índice e o valor é Vinícius. E eu vou ter um outro campo também desse array, que o índice é saldo e o valor é 1000. Então se eu quisesse imprimir aqui, ó, eu imprimiria assim, ó, conta 1, e aí, ó, eu quero o titular. Beleza. Então eu dou um eco lá em conta 1 no índice titular. Então salvei aqui e vou criar uma nova abinha aqui, arrays underline ASS. Então ele vai imprimir lá o Vinícius. Se eu quisesse imprimir também, né, então vamos botar aqui, ó, só pra gente brincar aqui mesmo, tá? Então aqui, ó, titular, então tá lá, né? Beleza. E aqui eu vou botar, concatenar aqui com BR, beleza? E depois eu vou colocar aqui o saldo, imprimir lá na tela, saldo, beleza. Então, conta 1 saldo, então aqui ele imprimiria o titular, Vinícius, e o saldo 1000. Beleza, tá bonitinho aqui. E aí vamos começar a, digamos assim, incrementar essa brincadeira. Eu vou criar mais 2 contas. Então tá lá, conta 1, conta 2 e conta 3, aonde eu tenho os mesmos índices, tá vendo? O titular, o saldo, né, para as mesmas contas. Legal. Então aqui eu poderia, por exemplo, titular de conta 2, né, e o saldo de conta 2 poderia acessar dessa forma, e aí ele mostraria lá a Maria com 2000, que é esse cara. Se eu quisesse conta 3, beleza. Só que agora eu quero criar um outro array que vai ter como valores a conta 1, conta 2 e conta 3, percebe? Aqui, ó, contas correntes, conta 1, conta 2 e conta 3. Beleza. Então, nesse caso aqui, ó, percebe como eu poderia acessar, por exemplo, o titular da conta 1, por exemplo. Então, eu acessaria assim, ó, contas correntes, agora é de bidimensional, né? Na posição 0, titular. E a mesma coisa aqui, né? Contas correntes
na posição 0, que é a conta 1, o saldo. Então, acessaria dessa forma e aí ele vai imprimir o Vinícius novamente com saldo 1000. Beleza. Então, tá lá bonitinho. E se eu quisesse iterar sobre isso, né? Percorrer, por exemplo, todas as contas correntes. Eu poderia fazer isso com o for. Então, aqui, ó, for. Então, vamos lá. Nosso izinho igual a 0. Opa. Igual a 0. O i menor que count de contas correntes. Beleza. E o nosso izinho mais. Beleza. E aí eu dou um eco aqui, né, de contas em contas correntes, né? E aí eu percorro elas com o i e percorro elas querendo o titular, beleza? Então aqui, ó, deixa eu fazer bonitinho até aqui, ó. Titular, beleza? Vou mostrar ali o titular, e aí vou botar um BR aqui, e vou mostrar também o saldo. E aqui vai ser saldo. E aqui até vou dar 2 saltos de linhas para separar uma conta da outra. Beleza. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Então, estou percorrendo aqui. Então, olha lá, ó. Titular Vinícius, 1000, Maria 2000 e o Alberto 3000, que são esses camaradas. Legal. Então, eu posso iterar por meio, né, dessa forma, ou eu poderia também, vou até comentar aqui, ó, eu poderia iterar com o for each. Beleza, o for each aqui, ó, de contas correntes as contas. Beleza. E aqui, ó, vou até copiar o eco aqui, ó. E aqui, ó, eu posso utilizar, ao invés de contas correntes de is, eu utilizo só contas. Olha lá. Então, contas, o índice, né, titular, e o contas, o índice saldo. Beleza. E aqui fica a mesma coisa, ó. Recarreguei aqui, ó. Fica exatamente da mesma forma, tá bom? Então, você pode fazer, né, a iteração aqui para os arrays associativos dessa forma. Os arrays associativos são muito comuns para quem utiliza, por exemplo, JSON como back-end, quando você até mesmo vai fazer uma conexão com o banco de dados e traz esses dados, é muito, né? Quando você vai trabalhar com tabelas de dados, é muito comum você fazer isso, tá? Você trazer para arrays associativos, tem uma aderência muito fácil, muito simples, para você trabalhar com esse tipo de coisa, beleza? Então, iterando com for, iterando com o for each. Tá ali, exemplos, beleza? Aqui um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês também, é quando você tem índices, né? Nos seus arrays associativos, você tem índices que são números aleatórios, ou até mesmo números, né? Por exemplo, números do CPF da pessoa, por exemplo. Então, aqui, ó, eu inicializei aqui o array contas correntes, aonde o índice de cada conta é o CPF da pessoa, olha lá, ó, CPF da pessoa. E aqui a conta, tá vendo? Vinculei o CPF, que é o índice, ao valor, que é a conta. E dessa forma, eu posso aqui, ó, por exemplo, CPF e utilizar aquela forma de iteração, aonde eu coloco aqui, ó, por exemplo, de CPF e aqui o meu índice, que é o CPF. Então, percebe que o CPF ele não é um campo. Eu poderia até botar ele como campo, mas aqui ele não é um campo, e sim o índice, que é o CPF aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Beleza. E eu posso iterar dessa forma, e aí lá, aqui, ó. Agora eu tenho também o CPF, que não é um campo, mas é um índice, beleza? Às vezes, para você utilizar aí como base de consulta ou algo do tipo, né? Ao invés de você ficar iterando e procurando aquele CPF dentro da estrutura, de repente é uma chave aí que você utiliza muito para busca, você pode colocar ele como índice que você vai já
direto no índice daquela estrutura, beleza? Então tá aí uma dica aí para vocês que pode utilizar dessa forma também. Legal, o for each aí. Aqui só um detalhe importante, ó. Aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Aqui eu utilizei os ecos todos com concatenação, mas eu poderia utilizar aqui sem concatenação. Então aqui, ó, de cara, esse CPF eu não preciso concatenar, então posso utilizar ele direto. Então salvei aqui, vou recarregar, vamos ver se vai dar a mesma coisa, Beleza, então botei aqui dentro das aspas duplas, tá? Só que um outro detalhe é que no índice aqui, ó, que são strings, eu posso utilizar aspas simples ou aspas duplas. Aqui tanto faz, tá bom? Então aqui sem problema utilizar com aspas duplas. Inclusive eu posso misturar aqui sem problema nenhum. Beleza. Aqui, ó, deixa eu tirar a concatenação aqui. Vamos ver como é que vai ficar? Então olha lá, hein? Vamos ver. Opa, gerou um erro. Então percebe, ó. Eu estou utilizando aqui um array associativo, ó, com índice, né, string. Quando eu fizer isso, eu tenho que utilizar aqui, ó, as chaves, tá? As chaves para que eu utilize dessa forma, tá? Então aqui, ó, fica uma dica aí para vocês, se vocês não quiserem utilizar a concatenação, utilizem as chaves dentro das aspas duplas, que aí ele vai entender que é o valor lá do array associativo. Beleza? Funcionou legal. Então tá aqui bonitinho. Se eu quisesse colocar tudo dentro de uma mesma linha, enfim, né? Aqui eu botei 3 ecos, mas poderia colocar tudo numa mesma linha aqui, ó. Sem problema aqui, ó. Olha lá. Poderia fazer dessa forma aqui, ó. Tá? Daria no mesmo aqui, ó. Beleza? Fica mais embolado assim, né? Assim é mais bonitinho, fica mais organizado, beleza? Até mesmo porque você faz isso hoje, daqui a pouco você precisar dar uma manutenção, você nem lembra, fica lá meia hora só para entender o que você fez, né? Dessa forma que fica mais organizado, beleza? Legal! E aí, pessoal, né? Só para a gente finalizar a parte de arrays associativos, lembre-se que apenas poderá ser utilizado como índice, né? Índices em arrays associativos, os tipos inteiros e os tipos string. Quem quiser saber mais sobre arrays associativos, né, fica a dica aí, o link lá do manual do PHP para arrays associativos. Beleza, galerinha? A gente fica por aqui, o próximo assunto será funções. Até a próxima aula.